Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica dentro das igrejas. Muitos irmãos não entendem por que a sua vida, muitos irmãos não entendem por que eles passam por tanto sofrimento. Sendo que ora, sendo que está na igreja, e alguns fazem direitinho o que está escrito na palavra, e aí bate aquela dúvida: por quê? Que eu estou o quê? Porque eu estou o quê? Sofrendo. E o sofrimento, ele é variável. Tem pessoas que sofrem por problemas pessoais, familiar, financeiro, sentimental, conjugal, profissional, doença, tristeza do nada. A pessoa amanhece chorando, ela acorda chorando, e aí, quando é questionada, a pessoa diz: não sei. Então eu separei aqui, irmãos, algo dentro da palavra de Deus para nós dividirmos aqui nessa noite, para que quando esse culto acabar, definitivamente você mude de opinião. Definitivamente você pense aquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Porque uma coisa eu te digo, irmão: quando a coisa vai bem, é fácil sorrir. Quando a situação está favorável a você, quando tudo dá certo, você sai para resolver algo e volta com esse algo resolvido, então é fácil você sorrir. É fácil ir para a igreja. É fácil você ser dizimista quando você tem. É fácil você adorar a Deus quando você está alegre. Mas o tema é: por que sofremos? Ninguém está imune, irmãos, a sentir sofrimento ou a ter algum tipo de doença. O que eu falei? Eu estou perguntando que é para saber se você está me ouvindo ou se está só a carcaça aí e você está com o pensamento longe. Ninguém está imune de sentir sofrimento e nem de pegar alguma doença. Ninguém está imune. E aí muitos perguntam: se Deus ama o mundo, não está escrito aí no texto que você leu? João 3,16, não precisa nem ler a Bíblia, né? Está aqui, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal. E aí vem o questionamento: se Deus ama o mundo, por que Ele permite sofrimento e tristeza nesse mundo, se Ele ama ele? Por que nessa noite, o jovem, o irmão, ou irmã, quando você ama alguém, a última coisa que você quer que ela passe, principalmente na fase do namoro, né? Fase do namoro, do noivado, você faz de tudo para não ver essa pessoa sofrendo, chorando. Não é assim? Exceção não é regra. Não, pastor, nem todo mundo. Eu estou dizendo regra, não exceção. Amém? Amém? Quando você ama alguma coisa, você não quer ver sofrer. Então, se Deus ama o mundo,
Cadê Deus nesse mundo? Irmão, porque se tem uma coisa que causa tristeza hoje em dia, é esse mundo. Sim ou não? É o mundo e são as pessoas do mundo. Existem dois tipos de pessoas: as que são do mundo e as que não são mais do mundo. Amém? Então repete: existe dois tipos de pessoa: as que são do mundo, amam o mundo, gostam do mundo, vive o mundão mesmo, e as que não são desse mundo, as que buscam agradar a Deus. Tudo bem que essa segunda classe de pessoas quase são esmagadas pela a outra classe, as que gostam do mundo. Está entendendo? Diga misericórdia. Vamos lá, irmão. Abra agora a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha para frente agora, por favor. O homem, segundo o que nós acabamos de ler, o homem, ele tem inclinação para o erro. Todo ser humano, quando eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, tem inclinação ao erro, tem inclinação ao pecado, e esse é um dos motivos pelo qual o sofrimento é necessário. Repetindo, por causa do homem ter inclinação para o erro e para o pecado, é necessário o sofrimento. Quando você sai do erro, quando você sai da vida errada para a vida certa, primeira coisa que vai acontecer na tua vida, o mal, dono do erro, não vai te deixar assim de qualquer jeito. Ó, não quero mais errar, tá bom? Não quero mais errar. Tchau. Aí o mal e o dono do mal, ele não vai dizer assim: ah, é? Que pena. Então tá bom. Vai. Não é assim, irmão. Há uma resistência, há uma luta. Quando você cansa do que é errado e quer agora fazer o que é certo, quando você sai do mal para ir para o bem, há uma resistência do mal. Amém, igreja? Já quem sai do bem para ir para o mal, não tem resistência nenhuma. Nenhuma. A diferença de Deus para o diabo, está entendendo? Diga amém. Deus diz que não é por força nem por violência. O diabo diz o quê? O negócio aqui é na base da peia. O negócio aqui é embaixo. Essa é a diferença, irmão. Então, do mal para o bem, sair do mal para ir para o bem é muito mais difícil do que você sair do bem para ir para o mal. Tanto que tem pessoas que desviam assim numa facilidade tão grande, irmão. Tão grande. Mas a dificuldade da pessoa sair do mal para ir para o bom, para o bem, terrível. Há uma luta constante. Porém, porque não faço o bem que prefiro,
mas o mal que não quero, esse faço. Aí, esse texto, ele está dizendo, irmãos, sobre a luta interna da pessoa. Há uma batalha dentro da pessoa, né, que é representado pelo mundo, pelo um bichinho de asa e pelo um bichinho de chifre. É representado aí pelo mundão, nos desenhos animados. Tem um capetinha no ouvido falando para a pessoa fazer o que é errado, e tem um anjinho, né, à esquerda ali falando para a pessoa não fazer. Para você poder entender. Então, dentro da pessoa existe, irmãos, uma tendência, porque a Bíblia que está falando isso, o texto que está falando isso. E quem foi que falou isso? O apóstolo Paulo. Quando ele disse assim, que eu sei que em mim, na minha carne não habita bem nenhum. Ele está reconhecendo que a carne não vale nada. Amém, igreja? Mesmo você estando dentro da igreja, ainda assim você tem a carne. Por isso que a Bíblia diz que quem for salvo vai receber um novo corpo. E aqui não tem leigo nenhum, né? Você sabe que quando a pessoa morre, fica muito tempo morta, aquele corpo ele se decompõe. Amém? Você sabe que aquele corpo ali volta para o pó. E quando a pessoa sobe, quando ela for ressuscitada, diz a Bíblia que é a alma dela. Teve uma pessoa, ela não está aqui hoje, ela me perguntou se há diferença entre alma e espírito, porque para ela era a mesma coisa. E eu já expliquei isso aqui, mas tem gente aqui que não estava aqui no dia que eu expliquei. E você acha que alma e espírito é a mesma coisa? Não é. A alma é a geradora de sentimento. Quando você está alegre, é a alma. Quando você está triste, é a alma. Quando você está com vontade de fazer o que é certo, é a alma. Quando você está com vontade de fazer o que é errado, é a alma. E o espírito? O espírito é o que nos dá a capacidade de nos movimentarmos. Porque o espírito nada mais, nada é do que a vida que Deus nos dá. Amém? Ele sopra nas narinas, foi o que ele fez. Todo mundo aqui conhece a história de Adão. Deus pegou o pó da terra, fez lodo, fez o corpo humano, fez aqui essa casca aqui. E aí faltava o que, irmão? Para aquele corpo levantar. Faltava a vida. Faltava o espírito. Quando você abre e fecha o olho, é por causa do espírito. Você está movimentando aí com a mão por causa do espírito. Levanta a mão direita. Aí, quem é que fez você levantar a mão direita? Agora, chega no defunto e diz, levanta a mão direita. Não há mais espírito nele e nem alma. Por quê? Alguém já viu aqui um defunto chorando? Sorrindo? Alegre? Triste? Deu para entender a diferença do corpo, da alma e do espírito? Amém, igreja? Então, o apóstolo Paulo estava dizendo que nele não havia bem nenhum. Irmão, nós somos guiados por Deus. Mesmo nós termos sido batizados, mesmo você passar pelo batismo, você cometeu ali um ato, primeiro passo diante de Deus. Mas o batismo nas águas não garante que a pessoa vai mudar de vida. O que muda a vida dela é o que ela recebe depois. É o batismo com fogo, Espírito Santo de Deus. Eu já vou chegar aqui. Estou só resenhando, rodando, para você poder entender.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O texto é um pouco complicado, por isso que eu estou demorando aqui para você poder entender. Diz assim: eu sei que em mim não há bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quer dizer, a pessoa quer fazer o bem, mas ela não consegue praticar. O querer está nela, o efetuar não está nela. E esse efetuar quer dizer fazer. Quem faz a pessoa deixar de fazer o que é errado não é ela. Ah, pode deixar que depois eu mudo. Diga para quem está do seu lado: você não tem poder de mudar você. Não, depois eu abandono isso. Depois eu deixo de fazer isso. A Bíblia diz que o efetuar não está em você. O querer está. Poxa, eu queria mudar minha vida. Para mudar, você depende de Deus. Por isso que não adianta você ficar com raiva de alguém que não quer vir para a igreja. Ah, pastor, fulano dá um trabalho para vir para a igreja. Não tem gente que diz assim: não, amanhã eu vou. Não tem gente que diz: não, próxima vez eu vou. O querer está nela. Já o efetuar não está. Por quê? Porque o que habita nela é o pecado. O que manda nela é o pecado. O que domina ela é o pecado. Quem entendeu isso? Então não adianta você ficar batendo boca com a pessoa. Ó, se você não for, eu quebro tua cabeça. Eu quebro tuas pernas. Ó, se você não for, acabou. Mesada. Eu acho melhor você fazer uma campanha por ela. Senhor, o querer está nela, mas o efetuar não está. O efetuar, irmão, o querer está em Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando? Não é porque eu quis, é porque o efetuar de Deus age na minha vida. O querer de Deus age na minha vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o querer de Deus de você vir está em você hoje. Talvez tem pessoas aqui que nunca mais eu vou ver. Pastor, é a primeira vez que eu venho na sua igreja e é a última. Porque eu não sei. Você está entendendo? Sim ou não? Mas é necessário o sofrimento, irmão, porque Deus também trabalha com o sofrimento. Presta atenção. O homem tem inclinação ao erro, ao pecado, e esse é um dos motivos pelo qual o sofrimento é necessário. Porque precisamos ser corrigidos. Diga para quem está do seu lado: sabe por que você passa por sofrimentos? Porque você precisa ser corrigida. Olha para mim, igreja. Isso quebra aquela pessoa que só acha que o erro está na pessoa, na outra pessoa. Não é sempre a outra pessoa que está errada. Ao invés de você ficar brigando, discutindo, tentando forçar, coisa que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, ao invés de você ficar tentando, você vai orar e você vai buscar Deus. E você vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor vai agir na vida dessa pessoa. Porque uma coisa eu falo para vocês, irmão, olha bem agora para mim, olha bem para mim. Eu estou orando e vou começar outro propósito. Porque quem pisar o pé dentro dessa igreja, nem que seja uma vez na vida e nunca mais apareça aqui, ela vai ficar tentando pecar, mas não vai conseguir. Ela vai tentar errar, mas não vai conseguir. Tudo vai dar errado na vida dela. Que isso, pastor? Está jogando praga? Não, eu estou jogando bênção na tua vida. Quem diz que fazer coisa errada é bom?
Quem diz que fazer coisas que não prestam é bom? Essa igreja está consagrada, irmão. Quem entrar dentro dela vai ser marcado sim por Deus. Mas não é praga, pelo contrário, irmão, é oração para você se dar bem na sua vida. Então, eu estou fazendo um propósito com Deus, terminei um, vou fazer outro, para Deus começar a trabalhar na vida dos que querem, porque tem gente que não quer. Isaías 61 diz assim, ó: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Se eu for pregar para uma pessoa, a pessoa se levantar, irmão, a Bíblia manda eu parar na hora. Deus só manda você pregar para quem é quebrantado. Quem tem coração quebrantado. Deus te ungiu para pregar boas novas. Então para de jogar praga na vida dos outros. Ah, você não vai conseguir. Ah, você é fraco. Ah, mas você é um derrotado. Não. O Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então, quando eu digo para você que quando você entrar nessa igreja, você pode até tentar pecar, mas não vai conseguir, porque Deus vai trabalhar na sua vida, eu não estou jogando praga, eu estou jogando bênção na tua vida. E aí, irmãos, por que que sofremos? O sofrimento é inevitável para aqueles que almejam serem moldados como vasos úteis a Deus. Eu estou dizendo sofrimento para quem já é da igreja. Também já preguei aqui. Uma coisa é sofrer com Deus, outra coisa é sofrer sem Deus. Uma coisa é você passar por luta, sofrimento, mas você estando firme na presença de Deus. Outra coisa é você passar por tudo isso sem estar firme na presença de Deus. Quem está orando, quem está congregando, quem está buscando, quem está firme com Deus, quem está fiel com Deus e passa por sofrimento, é porque Deus está tratando com você. Deus está te amoldando, Deus está te aperfeiçoando, Deus está tirando tudo que não presta de dentro de você. Essa é a diferença. Sofrimento para quem é firme com Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dei graça. Rapaz, depois que eu passei para a igreja, as coisas na minha vida desandou tudo. Graças a Deus. Sinal que Deus está trabalhando na minha vida. Está me preparando, está me fortalecendo, está me capacitando, está me amoldando, né? Está me ensinando, está me instruindo. Algo Deus tem na tua vida. Amém, igreja? Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver Jesus ensinando os 12 discípulos. Vai, atravessa para o outro lado. Aí os discípulos chegou para Jesus: e o senhor não vai? Vou, mas vou depois. Aí o discípulo olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha um barco. Como é que esse homem vai depois? Como é que esse homem vai depois? Se nós vamos no barquinho. Jesus disse: entre no barco e vá. Eles entraram e foi. Lá pelas tantas da madrugada, 3, 4 horas da manhã, os discípulos estavam atravessando o rio, quando olham, veem Jesus andando sobre as águas. Só que antes deles verem Jesus andando sobre as águas, antes de Jesus entrar na água, ele estava no monte, e lá onde Jesus estava, deu para ele ver que os discípulos dele estavam em perigo. Amém, igreja? Amém. Em outro episódio da Bíblia, quando o barquinho estava em perigo, Jesus estava dentro. Amém, igreja? Amém. Jesus fora do barco, perigo. Jesus dentro do barco, perigo do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Você é de Jesus? Sofrimento. Você não é de Jesus? Sofrimento.
Qual é a diferença nos dois casos? Jesus fora do barco, o povo estava em sofrimento. Jesus foi ao encontro deles. Amém? Quando Jesus estava dentro do barco, sofrimento. Quem que chamaram para acudir? Quem acudiu eles? Jesus. Está entendendo, igreja? Agora, outro episódio. O povo do deserto, diante do mar, eles estavam em sofrimento. Moisés orou, Deus mandou o povo marchar. Quando o povo começou a marchar, Deus abriu o mar. Amém? O povo passou, Faraó com os cavaleiros também passaram. Mas quando tiveram no meio do caminho, quando o último de Deus passou, diz a Bíblia que o mar se fechou. E o que aconteceu com o Faraó e todo o seu exército? Morreram. Olha a diferença. Quem tem Deus e quem não tem Deus. Sofrimento com Deus, sofrimento sem Deus. Então, irmãos, presta atenção. Esse aqui não precisa se abrir não, que eu vou ler para vocês. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas discernem espiritualmente. É inadmissível alguém que está dentro da igreja, que diz que é de Deus, passar por sofrimento e não entender o que está acontecendo na vida dela. Só tem uma explicação para isso: você ainda não é liberta. Porque a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, vira para quem está do seu lado, escolhe alguém aí para conversar, olha para ela e diga assim: criatura, quando as coisas não derem certo, a palavra hoje está ensinando: se você é de Cristo, você não vai cair no desespero. Mas se você não é de Cristo, primeira lutinha, você cai em desespero. Diga para ela: é isso que a palavra está ensinando agora. Diga: sofrimento para quem é de Cristo é aperfeiçoamento. Sofrimento para quem não é de Cristo é tragédia mesmo. O que Jesus merece, irmãos? Para encerrar aqui, irmãos, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é loucura. E eles não entendem. Por quê? Porque as coisas espirituais discernem espiritualmente. Agora você pega um expert no mundo carnal, ele entende tudo que está no mundo. Por quê? Porque as coisas da carne discerne carnalmente. Quem é da carne é carne, quem é do espírito é. Agora, como é que pode, uma pessoa batizada tem uma igreja e não está entendendo as coisas de Deus? Eu abri esse culto aqui dizendo: é fácil se alegrar quando as coisas vão. É fácil você dizer, né, que Deus é contigo quando nada de ruim acontece contigo. Amém? Agora, quando você duvida de Deus por causa de uma tragédia, por causa de um problema, por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, por causa disso, por causa daquilo, quando vem a dúvida na sua cabeça por causa de problema, então é porque você verdadeiramente não conhece Deus. Existe uma coisa chamada doutrinas de Deus, doutrina do homem
doutrinas do diabo. Existe uma coisa chamada características de Deus, que nós precisamos estudar. Você tem que conhecer Deus, irmão. Eu tenho que conhecer Deus. Eu que prego Deus, eu tenho que conhecer Ele. Porque se uma pessoa chega para mim, depois de eu profetizar para ela e falar assim, olha, tua vida está abençoada, aí ela vira as costas e vai, acontece uma tragédia, ela volta para mim com aquela cara, né, de quem quer matar, de quem quer trucidar, arrancar meu pescoço. Aí ele diz só assim: o Senhor não disse que minha vida ia dar tudo certo? Pois eu estou aqui para dizer que minha vida deu tudo errado. Você tem que conhecer Deus, irmão. Porque quando eu digo assim, olha, essa semana eu profetizo na tua vida, Deus é contigo. Te prepara. Te prepara. Porque quando Deus é com a pessoa, o capeta deixa tudo o que ele está fazendo para focar só naquela pessoa que Deus é com ela. Opa! Chamado extra, todos os capirotos, deixa de fazer o que você está. Larga esse bebo aí, larga esse mendigo aí, vem para cá. Tem coisa mais importante para você fazer. Larga esse rebelde da igreja. Ih, esse rebelde da igreja aí, isso aí já é nosso. Larga ele aí, larga. Vem aqui, tem algo mais importante para você. Entenda. Entenda. O capiroto maior, ele vai chamar o seu bando, porque tem uma pessoa que a legião tem que ir lá para dar conta dele. Uma pessoa, você está entendendo? E aí o exército do inferno vai para cima daquela pessoa. Por quê, irmão? Porque ela está orando, ela está jejuando, ela está obedecendo, ela está sendo fiel, ela está trabalhando, ela está agradando a Deus. E aí o sofrimento. Só que o inferno se deu mal, porque Deus, na vida daquela pessoa, aquela pessoa já aprendeu quem é Deus. Ela já aprendeu, porque Paulo disse: sei viver na abundância, mas também sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu fui instruído. Esse mesmo apóstolo Paulo aqui. E aí, irmão, pode vir o inferno. Por isso que o diabo chama reforço. Não, larga tudo aí, ó. Larga essa igreja que não obedece, larga esse mendigo, larga esse morador de rua, larga esse bebum, larga essa prostituta, larga esses aí, larga esse homem, larga tudo e venha para cá. Vamos todo mundo para casa daquela criatura, vamos tentar ela, vamos derrubar ela, vamos fazer de tudo na vida dela. Não adianta, porque ela já aprendeu a viver, tendo ou não tendo, ela aprendeu. Ela passou, irmão. Deus tratou com a vida dela. Por que você acha que Jesus foi para o deserto? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele merecia uma medalha. Ele merecia um diploma, não merecia não? Sim ou não, irmão? Passar 40 dias sem comer? No deserto orando, irmão, buscando a Deus. Esse homem merecia o quê, irmão? Está no altar, ser co-pastor do pastor. Não, ele merecia ser o pastor da igreja. Mas não, depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, o anjo do Senhor levou ele para onde, irmão? Levou para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ó, diga para quem está do seu lado, diga: Jesus, depois que jejuou 40 dias, 40 noites, o anjo do Senhor levou ele para ser tentado, para passar pelo sofrimento. E em último lugar, é verdadeiramente uma experiência de ressurreição. O que eu falei?
Alguém aqui é ressuscitado? Não? Ira, falta de perdão, justiça própria, obstinação, incredulidade, morrem por meio das tribulações. Vou repetir: ira, falta de perdão, justiça própria, obstinação, incredulidade, morrem por meio das tribulações, sofrimentos, angústias, produzindo assim o que? Mansidão, humildade em nosso coração. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, igreja? Amém, igreja? Passamos então a manifestar a novidade de Cristo, governando nossas emoções, vontades e pensamento. Quer dizer o seguinte, irmão: se você decidir ser de Cristo, se você decidir passar para a igreja, sua vida não pode ser mais a mesma. Se você quiser enganar, você está no lugar errado. Se você quiser ser falso, você está no lugar errado. Se você quiser ser manipulador, você vai estar no lugar errado. Por que, pastor? O senhor vai me expulsar? Não. Porque a Bíblia diz que joio e trigo crescem junto. E eu não estou dizendo que a casa de Davi vai ser a igreja perfeita, mais do que as outras igrejas, porque não vai. Aqui também cresce joio. Mas diz a Bíblia que haverá um tempo em que o Senhor vai separar o trigo e o joio. Amém, igreja?